Olá, hoje a gente tem um material bem curioso aqui na mesa. É basicamente uma lista, mas assim, uma lista densa, sabe? Cheia de nomes da cultura húngara, da cultura europeia. Uhum. Parece um roteiro de viagem rápido para entender a alma da Hungria pela música e pela literatura. E a ideia aqui é tentar desvendar por que esses nomes, né? O que essa seleção específica diz sobre a identidade húngara. É uma ótima forma de colocar, porque essas listas que parecem só um compilado, elas são na verdade um mapa. Um mapa. Gostei disso. Sim, a ordem, quem entra, quem fica de fora, tipo, nada ali é por acaso. Elas contam a história que uma nação escolhe contar sobre si mesma. Então, o nosso trabalho aqui é meio que ler esse mapa, entender as rotas que ele mostra. Fechado. Então o plano é o seguinte. A gente começa pela música, que parece ser a raiz de tudo, certo? O material começa com a pesquisa folclórica. Perfeito. É o ponto de partida ideal. Depois, a gente embarca numa viagem pela literatura, do Renascimento até o século XX, e no final a gente tenta colocar a Hungria nesse quebra-cabeça da cultura europeia para ver onde ela se encaixa. Ótimo roteiro. Vamos lá. Legal. Então, começando pela música. A primeira coisa que a fonte destaca é a pesquisa de música folclórica. Os nomes que aparecem logo de cara são Bela Bartók e Zoltán Kodály, os dois representantes mais famosos. Clássicos. E o trabalho deles, segundo o material, era anotar e transcrever canções populares. Sendo bem sincero, parece um trabalho meio de... Arquivista, né? Qual a grande importância disso? A pergunta é ótima, porque o pulo do gato está justamente aí. Pensa assim, final do século XIX, início do XX, a Europa estava fervilhando com movimentos nacionalistas. Sei. Para a Hungria, que estava dentro do Império Austro-Húngaro, com uma influência germânica muito forte, a pergunta era: o que nos faz diferentes? O que é autenticamente nosso? E a resposta estava no campo. Exatamente. No povo. Bartók e Kodály não estavam só arquivando músicas, eles estavam, tipo, minerando a identidade nacional. Era uma forma de dizer, essa melodia, esse ritmo aqui, isso é Hungria de verdade, sem filtro. Ah, agora a ficha caiu. Era uma missão de resgate cultural, então. Totalmente. E a partir dessa base, a lista nos joga para os criadores proeminentes. Aí temos o Ferenc Erkel com a ópera Bankiban, Uhum. o famoso Ferenc Liszt com as rapsódias húngaras, o próprio Bartók com O Castelo do Barba Azul e o Kodály com O Rei János. É o passo seguinte, né? É a evolução natural. Parece que sim. Primeiro você descobre a sua matéria-prima única, que é a música folclórica. Depois você leva ela para o grande palco. E tem uma frasezinha no material que, para mim, entrega o jogo todo. Qual? A menção de que a ópera húngara é de padrão europeu. Eu notei isso. Soa quase como uma necessidade de se afirmar, né? E era, com certeza era. A ópera, naquela época, era a Champions League da cultura, sabe? Entendi. Dizer que sua ópera era de padrão europeu era o mesmo que dizer, olha, a gente não só tem uma cultura popular rica, como a gente consegue pegar essa essência e criar uma arte sofisticada que pode ser apreciada em Viena, em Paris, em qualquer lugar. É uma jogada dupla, então. Exatamente. Orgulho da raiz local e, ao mesmo tempo, uma ambição de relevância universal. Entendi. A música foi um dos primeiros campos de batalha para essa afirmação. Fico pensando se a literatura seguiu o mesmo caminho. A lista que a gente tem aqui é um tour acelerado através dos séculos, começando lá no Renascimento. Será que os escritores também tinham essa ansiedade de se provar para a Europa? Essa ansiedade muda de forma com o tempo, mas ela está sempre ali, de algum jeito. No Renascimento, com Janus, Panônios e Balint Balassi, a ideia era se conectar com as tradições clássicas, com o latim, mostrar que a Hungria também fazia parte daquele movimento cultural europeu. Mas a coisa fica mais específica quando a gente avança um pouco. Sim, no Barroco, a lista destaca um nome, Miklós Zirine, e o épico dele, O Perigo de Siget, um poema épico sobre uma batalha. Por que isso seria tão fundamental? É só uma história de heroísmo, de patriotismo. Mas é muito mais do que isso. Pensa nos grandes épicos.
A Ilíada para os gregos, os Lusíadas para os portugueses. Uhum. Eles não contam só uma história, eles criam a mitologia de uma nação. O Perigo de Sigete narra um cerco heróico contra o Império Otomano. Ao transformar essa derrota militar numa vitória moral, Zrinyi estava forjando um mito fundador, Que mito seria esse? o da Hungria como o último bastião da cristandade, um povo nobre, sacrificial. Ele estava, tipo assim, escrevendo o DNA da nação. Uau! É uma forma muito poderosa de ver isso. Avançando um pouco, a gente chega no Iluminismo e Classicismo. E aqui tem um título que me saltou aos olhos. Qual deles? Sobre as mudanças na França, de János Bátsány, um poeta húngaro escrevendo sobre a Revolução Francesa. Isso parece muito conectado. E mostra o quanto a Europa intelectual era uma rede. A Revolução Francesa foi um terremoto, né? E as ondas de choque chegaram em todo lugar. Um poeta em Budapeste, lendo sobre o que acontecia em Paris e refletindo sobre liberdade, tirania. Isso mostra que as ideias não tinham fronteiras. Ele estava participando do grande debate que ia definir o século seguinte. E nesse mesmo período, a lista menciona Ferenc Kazinti. O material descreve ele como a figura principal da reforma da língua nacional. Peraí, reforma da língua? Como assim? O que isso quer dizer na prática? Eles estavam inventando palavras, mudando a gramática? É uma ótima pergunta, porque vai muito além da gramática. Pensa nisso como um projeto de engenharia nacional. Engenharia nacional? Sim, o húngaro, para muitos assuntos, ainda era visto como uma língua menor, perto do alemão ou do latim, que dominavam a ciência, a administração. A alta cultura. Exato. Então, reformar a língua significava modernizá-la. Criar vocabulário para conceitos de filosofia, de política, de ciência. Padronizar a escrita. Era basicamente garantir que o idioma húngaro tivesse o software necessário para rodar as ideias complexas de um mundo que estava se modernizando. Entendi. Sem uma língua forte, o projeto de nação não se sustenta. Não se sustenta. Ok, isso é muito mais profundo do que eu imaginava. E parece que tudo isso prepara o terreno para o século XIX. E aqui, a fonte diz que, na década de 1820, a coisa toda explode. Política e literatura viram praticamente a mesma coisa, ficam intimamente interligadas. Sim, é o momento da fusão. O que aconteceu para causar isso? Aconteceu que a cultura deixou de ser só um campo de reflexão, sabe? Uhum. E se tornou um campo de ação. E o material nos dá as pistas. Pésbuda vira o centro literário, concentrando os debates. Jornais e revistas começam a circular. Exato, espalhando essas ideias para muito mais gente. Aí, a Academia Húngara de Ciências é fundada, o que dá um selo de seriedade ao conhecimento, e talvez o mais importante, O Teatro Nacional. o Teatro Nacional é inaugurado. Eles estavam construindo toda uma infraestrutura para a cultura nacional. Perfeitamente colocado. E essa infraestrutura precisava de conteúdo, né? Sim. Precisava de hits. E é aí que entram as figuras monumentais que a lista apresenta. Sim, aqui os nomes são pesados. Ferenc Kölcsey escreve himnos, que vira o hino nacional. Mihai Voroshmart escreve Sozat, um apelo que é quase um segundo hino. E aí vem Sándor Pétofi com a Nemzeti Dal, a canção nacional. E esses caras não eram só poetas, eles eram Ativistas, ativistas. nem influenciadores. Ativistas é uma ótima palavra. A Canção Nacional do Pétofi não foi um poema para ser lido em silêncio. Ele foi recitado em voz alta nos degraus do Museu Nacional para uma multidão, no comecinho da Revolução de 1848. Nossa, Virou o grito de guerra da Revolução. é como se fosse o tweet viral que deu início ao movimento. Não era só um poema. Exato. Era um chamado à ação, um meme político da época. Perfeito. A analogia é perfeita, é exatamente essa força. Um meme, como você disse, que todo mundo podia entender, memorizar e compartilhar, muito antes da internet. Mostra o poder da palavra quando ela se conecta com o que o povo está sentindo. Uau! E por isso que essas obras não estavam só descrevendo a história, elas estavam ajudando a fazer a história. E aí, o romance do Mordecai, Os Filhos do Homem com Coração de Pedra, sobre essa mesma revolução, se torna canônico. Claro, ele estava transformando a experiência que todo mundo viveu numa nova mitologia nacional. E a lista continua com o poeta János Arany e duas peças que parecem centrais, Bank Ban
que depois virou a ópera, Que a gente já falou. e A Tragédia do Homem. Fica muito claro que todas as frentes, poesia, prosa, teatro, estavam trabalhando para o mesmo projeto. Uma constelação de talentos focada em responder à pergunta: quem somos nós e o que a gente quer ser? Certo. Agora a gente dá um salto para o século XX e, olhando essa nova lista de nomes, Endriade, Zygmunt Moritz, Decio Costolani, Sándor Márai, os títulos parecem diferentes, talvez um pouco mais sombrios, mais introspectivos. Sim. Bela Mensagem de Despedida, Edesana, Confissões de um Cidadão. A vibe mudou. Mudou completamente. Se o século XIX foi sobre construir a identidade nacional, muitas vezes de uma forma idealizada, romântica, Uhum. o século XX foi o século em que essa identidade foi testada, fraturada e questionada por 2 guerras mundiais, por regimes totalitários, por crises sociais profundas. A literatura reflete isso. Então a gente está saindo da fase de construção de mitos para uma fase de olhar no espelho. Precisamente. A literatura amadurece junto com a nação. O Zygmunt Moritz faz uma crítica social afiadíssima em Parentes. O Costolani mergulha na psicologia complexa dos personagens em Edesana. O Attila Joseph. Escreve uma poesia visceral sobre a alienação do indivíduo. E o Sándor Márai, em Confissões de um Cidadão, reflete sobre o que significa ser um burguês, um húngaro, um europeu, num mundo que está desmoronando. A literatura passa a explorar as contradições, as ansiedades, as realidades, muitas vezes brutais da vida moderna. Ok. E depois de toda essa jornada pela cultura húngara, o material termina de um jeito bem interessante. Ele nos dá uma lista de superestrelas europeias. Shakespeare, Voltaire, Goethe na literatura. E Beethoven, Mozart, Tchaikovsky na música. Por que eles estão aqui? Parece meio aleatório depois de um mergulho tão fundo na Hungria. Não é nada aleatório. É a jogada final do mapa. É o arremate. Como assim? Ao colocar os heróis húngaros, que a gente acabou de discutir, ao lado desses nomes que são patrimônio da humanidade, a lista está fazendo 2 afirmações muito inteligentes. Ok, qual a primeira? A primeira é de orgulho. É dizer, olha, os nossos gigantes como Liszt, Bartók e Márai, eles merecem estar nessa conversa. Eles são de classe mundial. Certo. E a segunda? A segunda é uma afirmação de pertencimento. É dizer, nós não somos uma ilha cultural. A nossa história, as nossas lutas, a nossa arte, tudo isso faz parte da grande tapeçaria da cultura europeia. É reivindicar um lugar na família. É como se dissesse, somos orgulhosamente húngaros e, por isso mesmo, somos fundamentalmente europeus. Ah, e essa informação final de que o 4º movimento da nona de Beethoven, a Ode à Alegria, é o hino da União Europeia. A cereja do bolo. Isso amarra tudo perfeitamente. Fecha essa ideia de herança compartilhada. Exato. É o símbolo máximo de como uma obra de arte pode transcender sua origem nacional e se tornar um ideal para um continente inteiro. Então, que jornada, hein? A gente começou com músicos no meio do campo, gravando canções para salvar a alma da nação. Isso. Passamos por poetas que, com seus versos, ajudaram a iniciar uma revolução. E terminamos com a cultura húngara sentando na mesma mesa que Shakespeare e Beethoven. A grande conclusão, para mim, é essa conexão inseparável entre cultura e identidade. A música, a literatura, a própria língua não são enfeites, sabe? São ferramentas. São as ferramentas com as quais uma nação se constrói, se entende e se apresenta para o mundo. Essas obras são os tijolos dessa construção. É uma síntese poderosa. Depois de toda essa nossa conversa, eu fico com uma pergunta na cabeça. Quem montou essa lista, né? O material apresenta esse cânone como algo dado, como algo definitivo. Mas isso me faz pensar. Quem decide o que entra e o que fica do greatest hits cultural de um país? Exato. O que uma lista como essa, com todas as suas escolhas, acaba enfatizando. E, talvez mais importante ainda, o que ela, sem querer ou de propósito, nos convida a esquecer. Essa é a questão que fica no ar.